Sejam bem-vindos a essa aula e aprenderemos então como fazer um diagnóstico por imagem na coledocolitíase. A primeira coisa a se fazer é fazer um ultrassom. O ultrassom aqui que me refiro é a ultrassonografia transabdominal. Lembrando que esse tipo de exame ele tem baixa sensibilidade para visualizações de cálculo, tanto no terço distal quanto no terço médio do colédoco. Justamente porque no terço distal nós temos a cabeça do pâncreas e no terço médio nós temos o bulbo duodenal. No entanto, esse mesmo exame ele tem grande sensibilidade para a verificação de dilatação nas vias biliares. Então, esse será o primeiro passo, buscar a dilatação nas vias biliares. Uma vez encontrada essa dilatação, buscaremos então o cálculo no colédoco. Em cerca de 60% dos casos, nós encontramos esse cálculo no colédoco, o que sugere justamente a coledocolitíase. Mas se esse cálculo não for encontrado e ainda assim desconfia-se haver uma coledocolitíase por conta da clínica que o paciente apresenta, iremos direcionar então o nosso olhar para o cálculo presente na vesícula biliar, ou seja, uma colelitíase. Tendo então esse quadro, sem cálculo no colédoco, com cálculo na vesícula, iremos estratificar esse paciente quanto ao risco de coledocolitíase. Essa estratificação ela será feita então da seguinte forma: alto risco, médio risco, baixo risco e muito baixo risco. O alto risco são aqueles pacientes que apresentam a seguinte característica. Esse paciente apresenta então uma síndrome colestática com icterícia flutuante, ou seja, ora o paciente está ictérico, ora ele está anictérico, ou uma colangite, caracterizado pela tríade de Charcot: febre, icterícia e dor abdominal. Lembrando que essa febre ela tende a ser alta e a icterícia a ser mais severa. Para esse paciente de alto risco, podemos indicar uma CPRE, colangiopancreatografia retrógrada endoscópica, que é um procedimento tanto com propriedades diagnósticas quanto também com propriedades terapêuticas. Isto é possível fazer então a remoção do cálculo no colédoco na mesma sessão que se faz o procedimento de imagem diagnóstica. Os pacientes caracterizados no risco médio são os pacientes que apresentam as seguintes características: tem uma história prévia de complicação, e aqui eu me refiro a uma colangite, a uma pancreatite ou a uma colecistite. Esse paciente também tem uma dilatação maior do que 5 milímetros e, do ponto de vista laboratorial, ele apresenta pelo menos 2 dos seguintes fatores: um aumento de bilirrubina, as custas de bilirrubina direta, um aumento de fosfatase alcalina e também aumento das transaminases. O paciente de baixo risco tem as mesmas características do paciente de risco médio. No entanto, a dilatação, que para o risco médio é maior do que 5 milímetros, para o paciente de baixo risco, ele apresenta então uma dilatação menor do que 5 milímetros. E o paciente com muito baixo risco, a ausência dos critérios anteriores analisados. Para o paciente de médio risco, iremos indicar como critério diagnóstico por imagem a realização de uma colangiorressonância magnética, exame esse que tem uma ótima sensibilidade para a visualização do terço distal e também para o terço médio, justamente suprindo a deficiência que existia na ultrassonografia. Havendo então a presença do cálculo no colédoco, sugere-se uma coledocolitíase. No entanto, não havendo cálculo no colédoco e a clínica desse paciente sugestionar haver uma coledocolitíase, podemos ainda fazer uma investigação através de uma ultrassonografia endoscópica que visualiza microcálculos. A presença dos microcálculos também sugere uma coledocolitíase. Já os pacientes de baixo risco e de muito baixo risco sugerem, na verdade, uma colelitíase sintomática. Novamente, podemos recorrer à clínica do paciente e, diante disso, verificarmos a necessidade de maiores investigações, principalmente no paciente de baixo risco. Essa investigação pode ser feita, então, durante o procedimento de colecistectomia, ou seja, remoção da vesícula biliar, onde faremos uma ultrassonografia ou uma colangiografia. Ou, se houver possibilidade, se houver acesso, o paciente pode ser submetido ainda a análises prévias a essa colecistectomia
que vai ser feita da mesma maneira que procedemos com o paciente de risco médio, fazendo uma colangiorressonância magnética, havendo cálculo no colédoco, sugere-se coledoclitíase. Não havendo, podemos ainda recorrer a uma ultrassonografia endoscópica, almejando visualizar microcálculos. Havendo a presença dos microcálculos, sugere-se coledoclitíase. Retornando ao início do nosso esquema, reforço que todo esse nosso raciocínio foi feito para aqueles pacientes que têm uma dilatação das vias biliares. Mas, se o paciente não apresentar dilatação nas vias biliares e a clínica sugerir maiores investigações, podemos fazer uma colangiorressonância magnética. Havendo a presença de cálculo, sugere-se coledoclitíase. A não presença do cálculo pode ser melhor investigada com uma ultrassonografia endoscópica, almejando visualização de microcálculos. A presença dos microcálculos, por sua vez, sugere uma coledoclitíase. Então é isso, pessoal. Se esse vídeo agregou valor para você na sua formação, inscreva-se no canal. Ative a sineta para receber notificações de novos vídeos. Curta esse vídeo para que ele se torne mais relevante e assim chegue a outros colegas seus. E nos siga no Instagram através do @ilustradamed. Lá nós temos mais conteúdo que com certeza agregará ainda mais valor à sua formação. Muito obrigado, um abraço e até mais.